Estou curioso para saber, ninguém conseguiu valores. Eu vou atrás aqui. Eu estou curioso para saber, porque... Valu, uma pergunta do nosso telespectador André Salles. Por quanto você acha que valeria dispor do menino Christian? É difícil falar essas coisas. Uma proposta de 10, de 12, Não. de 15, de 18? Cara, eu acho que uma proposta acima de 12 seria algo difícil do Cruzeiro recusar. Vamos tentar levantar. Estou imaginando, tá? Mas eu não tenho... Lembrando que o Christian é um titular, ele assim, o Kaique era um titular, então o Cruzeiro já vendeu um titular nessa janela. E hoje, quando eu falo que o Cruzeiro precisa de buscar um jogador de lado de campo, se vender o Christian, o Cruzeiro tem 3 emergências, 2 jogadores para atuar do lado de campo e mais o camisa 5. O Christian é um cara completamente... o Elton tem os números do Christian nesse ano que já são melhores do que os números do Christian no ano passado. Um cara que o encaixe do time no ano passado passou por uma posição em que ele se adaptou, conforme o próprio Leonardo Jardim disse, foi uma aceitação do Christian e desde então ele vem, independente de Sinisterra estar saudável ou não, independente do momento que o Arroio atravessa, o Wanderson, que já foi titular, o Christian está lá. O Christian está lá. Hoje, quando você olha em termos de produtividade, um jogador para colocar o Christian no banco teria que estar jogando realmente assim um futebol de fazer um nível do futebol do Cruzeiro subir, porque ele é muito estável, ele é um cara que foi colocado o ano passado do lado direito, se adaptou. O Sinisterra começa a jogar bem pelo lado esquerdo, ele começa esse ano pelo lado esquerdo com o Arroio do lado direito, ele se adapta ao lado esquerdo. Aí vem o Sinisterra para jogar do lado esquerdo, ele volta para o lado direito e segue bem. Então é um jogador que eu vou falar, eu acho o Christian até subestimado. Eu acho que a importância dele, a gente ainda, de uma forma geral, não fala do quão importante é o Christian. Ele é mais importante no sistema do Cruzeiro do que, assim, um jogador que individualmente enche os olhos. Cara, ele é uma peça fundamental. O Kaique também era, lembrando, né, que ele e Kaique fizeram o ano passado o lado esquerdo do Cruzeiro. Então é um jogador, HG, que caso o Cruzeiro venha dispor, caso o Cruzeiro venha perder, imagino que a proposta do Krasnodar, apesar de ninguém ter trazido os valores, a informação foi trazida pelo Central da Toca, do interesse novamente, seja uma proposta acima de 8 milhões de dólares, mas o Cruzeiro perdeu o Christian, o Cruzeiro tem que se coçar, e eu tenho achado o Cruzeiro letárgico com relação às suas necessidades. Eu não estou falando de composição de elenco, nem de qualificação, mas sim das emergências que o Cruzeiro necessita. Ô, HG, falando a respeito do Christian, eu às vezes eu trato como o homem invisível. Sabe quando a gente vai no futebol, a gente fala assim, é um cara que ele às vezes ele não externa tanto a sua importância, mas que a gente acompanhando o jogo taticamente, a gente entende que ele é muito importante. Ele não aparece muito pro torcedor. Exato, não aparece, é mais discreto, e os movimentos dele são muito técnicos. E o Valu falou a respeito dos números da temporada passada e da atual. No ano todo, passado, ele teve 9 participações em gols, sendo 5 gols e 4 assistências. Na atual temporada, ele tem 11 participações em gols, sendo 8 gols e 3 assistências. Então, vê a importância que tem o Christian para o Cruzeiro na temporada, e eu acho que seria um golpe muito duro, HG, se o Cruzeiro perdesse o Christian nesse momento. Eu acho que é um jogador que o Cruzeiro, para os planos do Arthur Jorge, para os planos que o Cruzeiro tem na temporada, sim, eles passam muito, acredite, torcedor, por ter o Christian nesse elenco do Cruzeiro. Ele é muito fundamental, ele é muito importante. É um cara que ajuda muito na marcação e tem cada vez, Everton, pisado mais na área. Everton não, HG, quem chama de Everton é minha mulher com raiva. E tem um detalhe que é importante, é você pensar o seguinte, peça de reposição. Qual seria a peça de reposição que você consegue imediata para chegar, pra fazer entrar o que ele faz, e fazer o que ele faz? Breno, e sabe o que é o curioso difícil. Do Christian? O Christian, quando ele chega ao Cruzeiro, a gente via ele no Atlético Paranaense como um volante. Era um volante. Hoje, ele tem uma função dentro... É o Gabriel Martinelli do Cruzeiro, meu jovem.
Quase isso, Everton. Tomadas as devidas proporções, sim. É um cara muito importante na dinâmica e no funcionamento do que o Cruzeiro faz em campo. Se hoje a gente valoriza esse modo do Cruzeiro jogar, que já vem desde o ano passado, teve esse ato com o Tite, mas o Cruzeiro tem demonstrado um futebol que atrai os olhares desde a temporada passada com o Leonardo Jardim e agora voltou a ser com o Arthur Jorge e passa bastante pelo funcionamento do Matheus Pereira e também pelo funcionamento do Christian. Isto posto, estamos tentando levantar aqui, eu mandei mensagem para uma pessoa aqui, o Thiago está ali tentando levantar os valores que o Krasnodar teria oferecido, ofereceu ao Cruzeiro pelo Christian. Já é a segunda proposta, né, do Krasnodar por ele ou é a terceira? Segunda. A segunda investida do Krasnodar pelo Christian. Você venderia por quanto? Cara, vamos pegar, vamos tirar a base pelo que o Cruzeiro vendeu o Cauã Prata. Gente, não estou comparando, cada um na posição, cada um com uma atividade e tal. Mas o Christian pelo fato de ser um jogador híbrido. Quantos anos ele tem? 28. 25 ou 24. Novo. Eu estou com valor na casa de uns 12, 13, eu sapeco. É o que o Cruzeiro quer, né? Por volta de 13, 12. Eu hoje, nesse momento, eu não venderia, eu bati o pé. Não, e assim, eu bati o pé, eu segurava. Aí alguém vai falar assim, o Cruzeiro precisa vender. Tá, mas e o projeto esportivo que foi falado? Então, a não ser que, por exemplo, a gente perguntou lá no Cruzeiro se teria zagueiro, né? Aí falaram, a gente só traz zagueiro se vender zagueiro. Se eles aceitarem a proposta do Krasnodar, eles necessariamente vão ter que ir ao mercado trazer alguém. Mas não é assim, HG. O Christian está encaixado. Você pode trazer um excelente... As coisas não são tão simples assim. Nem no videogame é dessa forma. Então, mas aí... o Rojas é um grande lateral. Gente, mas o Rojas vai ter que se adaptar ao Cruzeiro. Você tira um cara, você vendeu um jogador que está completamente adaptado, titular absoluto. A tendência é que o Rojas se encaixe, porque tudo foi olhado. A forma que o jogador joga, a forma que o Cruzeiro deve jogar com o Arthur Jorge, ok. Mas, tem um mas. Não quer dizer que vai ser assim, automático, trouxe a pecinha e encaixa. Mesma coisa no caso do Christian, HG. E a gente está falando de 2 jogadores titulares. Então não é só uma questão de, vende por X, consegue até com o valor que vendeu, comprar um jogador num preço melhor. Cara, não é sobre preço, é sobre encaixe, entendimento de jogo. De preço. E o momento agora, o Cruzeiro não vai ter outro momento. O momento é agora, você perde um jogador agora, você não vai ter mais essas semanas todas. E aí, cara, eu tenho que pensar, sim, que o projeto esportivo está comprometido. Já falei, se o Cruzeiro sai fazendo caixa agora no meio do ano, 30 milhões, 40 milhões, significa que o Cruzeiro deveria ter vendido o Caio Jorge em janeiro. É uma coisa que eu vou ponderar, sim. Eu não disse de trazer um mais barato ou mais caro. O que eu disse é o seguinte, se o Cruzeiro entender que a proposta é boa, eu não, como a gente não sabe valores, eu não vou nem especular aqui se ela é de 9, se ela é de 10, se ela é de 12, se ela é de 13, e nem sei por quanto o Cruzeiro venderia. Né? Mas você perguntou se... quem perguntou foi o Galante. Por quanto eu venderia? Uns 12, 13, eu acho que daria para sapecar. Existe o projeto esportivo? Existe. Só que nós não podemos esquecer, em momento algum, que Atlético e Cruzeiro são SAFs. Sendo SAFs, os donos querem ter lucro, querem colocar dinheiro para dentro da operação. Claro que tem um projeto esportivo por trás, mas nós não podemos esquecer disso. A decisão da venda do atleta, por exemplo, eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro semana passada e perguntei se pintasse uma proposta nos moldes que estavam sendo ditas sobre o Otávio, e essa pessoa me disse, o clube vai vender. E olha o Otávio que tem feito no gol do Cruzeiro, entendeu? E aí tem uma outra mensagem que chega agora, Valu, para você. Posso falar por aqui? Ei, por favor, André Salles. Vamos supor que venda o Christian por 14 de euros e contrate o PEC por 12. E aí? Você continua com uma lacuna. Você continua precisando de trazer um outro jogador. A gente já deu aqui, né? O Thiago confirmou que realmente o Elinho foi oferecido ao Cruzeiro, que o PEC o Cruzeiro continua tratando e tal. Só que a informação que chegou agora, nesse exato momento, é que o Cruzeiro acabou de fazer uma contraproposta ao Krasnodar envolvendo o Christian. Eu fico triste. A proposta chegou,
Aí tentei saber dos valores aqui e disseram que não vão informar valores, mas que o Cruzeiro acabou de enviar uma contraproposta ao Krasnodar pelo Christian. Que a proposta aqui, a proposta, só que não podemos falar dos valores, porque os russos são foda. Aqui, não, pera aqui. Temos uma contraproposta, estamos aguardando. Aqui, ó. HG. Esse rapaz aqui tá ficando vermelho. Não. Meu Deus do céu, eu recebi uma mensagem eu acho que todo mundo vai concordar comigo. É uma informação. Pois é. Que é a mesma aqui, informação ó, escuta esse rapaz tá vermelho aqui. A mensagem, o que eu fico contrariado foi porque foi totalmente o que eu pensava, né? É porque quando você lê essa mensagem, o Cruzeiro demonstra que tem um interesse em vender. Se faz uma contraproposta. Mas eu imaginava... Não, tia, é porque eu imaginava de verdade. É porque eu sou inocente. Eu vivo nesse mundo do futebol. O Cruzeiro não faria nenhum movimento, anos, né? Que o Cruzeiro não faria um movimento assim. Vocês fizeram essa proposta. Não, vou melhorar. Não. O Cruzeiro ia segurar e ia ficar assim, ó. Não atinge o valor que a gente quer, não. O Christian vai permanecer no Cruzeiro. O Elton iludido pensou isso, entendeu? É só isso. O departamento médico do Cruzeiro vai tentar trabalhar naquele formato que vem trabalhando e que vem chamando a atenção de tentar recuperar bem antes. Mas o período de recuperação dele está entre 6 e 8 semanas. Então é uma lesão considerável. A princípio disse para mim que eu perguntei se era grave e disse não. Aí depois voltou e falou assim, só recapitulando aí, é uma lesão de 6 a 8 semanas de recuperação. Que é considerável, né? Não entrei em detalhes, não. Porque o Valu lembrou aqui semana passada, né, Valu, que ele já teve algumas situações, né? Se era a mesma? Ué, podemos perguntar. Foi coxa direita. Foi coxa direita? Não, ele não sentiu lesão. Ele teve desgaste muscular. 6 a 8 semanas, talvez ele esteja à disposição só para enfrentar o Flamengo na Libertadores. Salvo engano, o jogo da volta é dia 19 de agosto. O jogo da ida é 11? Não lembro. Acho que é uma semana antes. 19 menos 7 é 11 ou 12. Vamos ver se vai... Então, vamos ver se vai responder. Ele só estaria à disposição para enfrentar o Flamengo na Libertadores, talvez. Considerando de 6 a 8 semanas. É muito tempo. É muito tempo. Eu voltaria na primeira semana de agosto. É que essa pessoa me disse que o departamento médico do Cruzeiro vai tentar trabalhar nos mesmos moldes que trabalhou outras situações, né? De tentar em 4 semanas e tal. Mas acho que menos de um mês o Arroio não vai estar para jogo. O Samuel havia trazido ontem à noite que era uma lesão importante. Você agora trazendo a questão das semanas, HG. Isso é muito ruim para o Cruzeiro, para o Arthur Jorge, para o Arroio. Por quê? Pensando que o Cruzeiro vai trabalhar um mês, quando você fala de 4 a 6 semanas, cara, ele perdeu o período da intertemporada. Ele vai passar esse período se recuperando. E isso é muito ruim. Eu nem acho que isso acenda de uma maneira mais forte a busca do Cruzeiro no mercado pelo jogador de lado de campo, porque eu já tenho dito várias vezes que é uma emergência, independente da saúde do Arroio estar lesionado ou não. O Cruzeiro tem essa lacuna, essa emergência, que eu considero o jogador de lado de campo, mas muito ruim. Você perde a oportunidade de desenvolver, afinal de contas o Arthur Jorge, o período que ele tem para treinar o Cruzeiro é esse período, depois o calendário vai apertar, não vão existir tantas janelas nas semanas, porque só nesses primeiros 30 dias o Cruzeiro vai jogar, a maioria dos clubes, Cruzeiro, Atlético, vão jogar 10 vezes no período já vem o pós-Copa, mas ele volta com um acumulado assim. Se o mês de abril e maio foi um mês difícil com 9 jogos, os primeiros 30 dias depois da Copa do Mundo terão 10 jogos. E é muito ruim, você perde a oportunidade do jogador melhorar fisicamente. O Arroio não começou a temporada jogando, a gente tem que lembrar isso, ele era reserva do Tite. Depois, quando ele começou a ser utilizado, ele teve algumas circunstâncias que não teve lesão, mas ficou de fora de alguns jogos por conta de controle de carga. Então é muito ruim e é um jogador jovem, né? Mas eu acho que isso ainda, tá? E aí eu não vou discutir com especialistas, não é a minha especialidade. Para mim é reflexo, sim, de uma preparação física ruim feita pelo Cruzeiro ainda lá no início da temporada de 2026. Em cima desses cálculos que vocês estão fazendo aqui, vale lembrar o seguinte, não é só ele ficar fora de um mês de treinamento, né? Porque ele já teve aí mais de 15 dias de férias, né?
Então nós estamos falando aí de quase 45 ou 50 dias sem jogo. E além de tudo tem que pegar ali ritmo de jogo, preparo, cara. Eu acho que é um desfalque considerável para o Cruzeiro. Ainda mais nessa questão ali de ataque, é um jogador que vinha crescendo, mas tinha aquelas situações, né? Questão de amarelo, de expulsão, que foi saindo e aí prejudicou um pouco. Mas, cara, isso aí, até pro Arthur Jorge, tenho certeza, cara, atrapalha todo o planejamento, cara. É uma opção menos, né? O Arroio termina esse pacote de 18 jogos do Arthur Jorge, ele termina no banco. Ele é titular no último jogo contra o Fluminense, mas ele é titular por conta do desgaste do Sinisterra, que terminou de titular. Mas ele era a primeira alternativa imediata, né? Era o Christian mudando de lado, voltando para o lado direito, Sinisterra e o Arroio foi a primeira opção. Quando o Arroio joga, o Christian com o Arthur Jorge volta para o lado esquerdo. Então a gente está falando de uma primeira opção, de um setor que, repito, o Cruzeiro é carente demais. O Cruzeiro tem o Bruno Rodrigues, que eventualmente já foi usado no lugar do Matheus Pereira e até no comando de ataque, para jogar de lado. Aí tem o Kenji, é um jovem, teve boas aparições, resolveu o jogo contra o Bahia lá na Fonte Nova, mas é um jovem, vai oscilar. E aí o Cruzeiro tem Marquinhos e tem Wanderson. Acabaram as alternativas do Cruzeiro para lado de campo. Né? Não estou citando o Christian aqui, que é um titular, mas é um jogador de meio campo que foi transformado. Estou falando de opções. As opções do Cruzeiro são baixas nesse momento. Ficando a minha expectativa de, quem sabe, nesse período de treinos, o Leles, de repente, ser puxado, o Ryan Leles ser puxado para a equipe de cima, para ser uma opção, porque, com sinceridade, a gente tem que lembrar, o Wanderson vinha entrando muito pouco, e às vezes que entrou, assim, justificou, ele perdeu a vaga. E o Marquinhos, que passou à frente do Wanderson, assim, o Cruzeiro está bem complicado com essa lesão do Arroio, já estava complicado, e não somente por isso, mas pela demanda que já tinha antes. É para ontem a chegada de um jogador de lado de campo no Cruzeiro, talvez até podendo virar 2 jogadores. Um realmente para chegar com uma capacidade para lutar por titularidade e outro como composição. Apesar de que eu acho que tem a possibilidade dessa composição vir da própria categoria de base com o Leles. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo do canal, tá? Muito obrigado, vocês são demais. Quem chegou até aqui já deixa aquele like para quem curtiu aí o vídeo. Eu espero, né, que a notícia tenha sido interessante para vocês, espero que vocês tenham aí curtido o vídeo, tá? Eu quero também deixar um convite para quem tá chegando agora, tá? Seja muito bem-vindo, você que é cruzeirense, tá bom? Até quem não quer ficar aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva no canal, então, e também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma atualização nova aqui do Cruzeiro, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião e também compartilhando o vídeo com os amigos para a gente estar aumentando os inscritos aqui no canal e assim fazer esse canal cada vez maior, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui, deixa aquele meu forte abraço para todos. Muito obrigado mais uma vez. E é isso, tá, gente? A gente sempre vai estar buscando melhorar o canal e sempre atento às novidades do Cruzeiro, tá bom? Assim que surgirem informações atualizadas do Cruzeiro, a gente volta aqui para atualizar o grupo de vocês, tá bom? Um forte abraço, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!